Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre o Dicionário da Educação do Campo. E eu sou a Milena, sou estudante de mestrado da Universidade Estadual do Ceará e eu vou comentar aqui um pouco com vocês sobre o tema da soberania alimentar. Mas antes de falar sobre soberania alimentar, é importante a gente entender o que significa segurança alimentar. E segurança alimentar é uma política pública aplicada por governos que parte de princípios de que todas as pessoas têm o direito à alimentação. Então, portanto, é um dever do Estado de garantir os recursos necessários para que isso aconteça. Aí os governos, eles utilizam de diversos mecanismos para fazer isso, e geralmente são mecanismos de caráter assistencialista, como a distribuição de alimentos, de cestas básicas, refeitórios populares, programas de renda mínima, como o Bolsa Família, e entre outros. Porém, o conceito de soberania alimentar, ele vai para além do que a segurança alimentar se propõe. Então, a soberania alimentar, ela vai ser uma política mais ampla, que vai buscar garantir as condições de produção dos alimentos necessários para a sobrevivência da população. A soberania alimentar, ela vai na raiz do problema do combate à fome. Então, ela se baseia muito no que o Josué de Castro, no livro Geografia da Fome, vai falar, que a natureza do problema da fome é um resultado das relações sociais e de produções que os homens estabelecem entre si. E um ponto importante sobre isso é que muitos teóricos tentam associar o problema da fome a questões naturais, a questão de guerras ou epidemias. Mas hoje, atualmente, a gente está vivendo uma pandemia e o problema da fome foi agravado por essa pandemia, de fato. Porém, o problema da fome precede a pandemia. No ano de 2019, eram cerca de 690 milhões de pessoas no mundo passando fome. E em 2020, no Brasil, essa população era de 19 milhões de pessoas. Portanto, com a crise causada pela pandemia, a fome ela cresceu e pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem garantia de comida sobre a mesa. Isso se concretiza numa estatística de 116 milhões de brasileiros. Então, a causa da fome, ela vai ser associada, segundo o Dicionário da Educação do Campo, a um controle da produção dos alimentos por poucas empresas multinacionais, que no livro ele estima que cerca de menos de 50 grandes empresas transacionais têm o controle majoritário da produção de sementes e insumos e, consequentemente, a produção de alimentos. Portanto, nessa sociedade capitalista, a produção de alimentos ela fica subordinada às condições de lucro e acumulação de capital dessas grandes empresas. E aí, o lucro está vinculado diretamente à especulação do capital. Então, a especulação do capital, ela vai determinar quem tem direito, quem se alimenta, né? Quem tem acesso a se alimentar. Portanto, fica restrito às condições socioeconômicas. Então, é uma grande contradição que, nos últimos tempos, houve um aumento considerável da produção de alimentos com o desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, tantas pessoas ainda no mundo são privadas do acesso a esse direito, ferindo gravemente a sobrevivência da nossa própria espécie. Então, as políticas públicas vão ser determinadas por essa macropolítica mundial, determinada por instituições como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional,
a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e o Banco Mundial, assim como também a ONU. E aí essas organizações, com a ONU, fundaram a FAO, que é as Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Porém, essa organização ela é incapaz de propor mudanças estruturais, visto que ela está diretamente ligada aos causadores do problema, que são essas grandes empresas e essas organizações que defendem os interesses dessas empresas, através do discurso da liberdade de circulação do capital e mercadorias. Então, a FAO ela vai ser um organismo meramente burocrático de pesquisa e registro de volume de fome e desnutrição do mundo. Ela vai denunciar esse problema, mas não vai combater. Então, para a resolução desse problema, a soberania alimentar coloca uma questão importante que é impedir a especulação de preços e volumes sobre os alimentos. Outra questão também muito importante para a soberania alimentar é a questão da padronização dos alimentos causados por Revolução Verde, que foi um pacote tecnológico imposto pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, um pacote tecnológico de venenos agrícolas e máquinas que trouxe muita questão da monocultura. E com isso, houve uma determinação dos hábitos alimentares e uma perca da biodiversidade dos povos originários. Então, isso também acarreta em problemas nutricionais, problemas de saúde para a população. Então, a, a soberania alimentar também defende que é fundamental a defesa da biodiversidade, da sustentabilidade para uma alimentação saudável, local e nutritiva. Assim como também essa produção local, ela também está ligada a, ao plantio de culturas medicinais, que também afetam na saúde local. Por isso, e outra coisa importante é que essa preservação dos sistemas naturais, ela vai também servir não só para nós atualmente, como para as futuras gerações, visto que essa imposição da monocultura, ela afeta drasticamente o solo e acaba acarretando em problemas que no futuro vão afetar a produção dos alimentos, né? Degradação ambiental. Então, uma organização muito importante para a construção desse conceito, que é a soberania alimentar, foi a Via Campesina, que no ano de 1996, na reunião da Cúpula Mundial sobre Alimentação, as mulheres da Via Campesina, elas colocaram em contrapartida ao conceito de segurança alimentar o conceito de soberania, uma superação desse conceito da segurança alimentar. Então, a soberania alimentar, ela também vai colocar que o alimento ele não deve ser considerado uma mercadoria, porque é um direito humano. E que todo povo, toda nação tem o direito e o dever de produzir os seus próprios alimentos, pois senão o povo vai se tornar um povo escravizado, né? Um povo subjugado. Então, o povo deve ter o direito, o dever de decidir o que produzir e como plantar. Também propõe uma ruptura com o mercado agrícola das empresas transnacionais e os governos neoliberais. Também vai pressionar pela a garantia dos direitos de acesso e gestão da terra, dos territórios, das águas, das sementes, do gado, né, criação de animais e da biodiversidade. Que tudo isso esteja nas mãos daqueles que realmente produzem e precisam produzir os seus alimentos, que é o povo. E também considero importante que as relações no espaço
desse espaço de produção sejam relações livres de opressão, tanto de homens com mulheres, de jovens e adultos, e também de classe, né? Tem que ser as relações têm que ser livres de opressão. Portanto, pressupõe um processo de construção coletivo, participativo, popular e progressivo. Porém, o que a gente vê hoje é que, mesmo após diversos espaços coletivos, de fórum, de decisões, ainda falta uma ressonância na prática do conceito de soberania alimentar por parte, principalmente, de governos, mas por uma questão, né, de disputa, que é muito difícil. Bem, foi isso. É, Se vocês tiverem interesse em mais categorias, mais conceitos, peço para vocês comentarem aqui abaixo outros conceitos, ou se vocês quiserem saber mais sobre. E outra coisa importante também, por favor, não deixe de dar o like e de compartilhar esse vídeo para que ele chegue cada vez em mais pessoas. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.